Pastor, se a gente pegar o texto ali de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 3 ao 4, o apóstolo Paulo escreve sobre o homem da iniquidade que se opõe a Deus e que se exalta. Como que a gente deve entender esse surgimento do anticristo e a forma como ele vai governar o mundo? Ele já está, talvez possa já estar entre nós? Eu não tenho condição exegética ou hermenêutica para falar para você assim, cara, já está. O que nós temos é a Bíblia dizendo que assim como as dores de parto vão diminuindo o espaço entre uma e outra, então nós estamos num período onde o espaço entre uma notícia e outra, dessas escatológicas, é menor. Então esse espaço já foi de séculos, esse espaço já foi de décadas, e agora esse é um espaço de meses, entre uma coisa e outra acontecendo, importante no radar global. Então, agora, daí, essa percepção, que essa é uma percepção que está disponível, né? Daí, a você especular sobre se o anticristo já nasceu, é bem difícil. É bem difícil. Você tem alguns nomes da escatologia, então você pegar, por exemplo, a escatologia antiga. Então, quando eu falo de escatologia antiga, vamos lá, sei lá, século de 14 a 16, então você tem 17, você tem, por exemplo, o Isaac Newton. Então o Isaac Newton, que a gente conhece ele como o pai da teoria da gravidade, do estudo dos movimentos, não sei o que lá, mas o Isaac Newton escreveu mais sobre escatologia do que sobre física e matemática e sobre movimentos. Ele era um cristão. O tanto que ele escreveu sobre teologia é pelo menos, sei lá, 3 vezes mais do que ele escreveu sobre ciência. E ele fez um estudo, por exemplo, de Daniel, versículo por versículo, né? Quando o Isaac Newton morreu, o livro que ele não terminou de escrever, embora ele quase tinha concluído, chamava Tratado sobre a Topografia do Inferno. Ele que escreve sobre mecânica celeste, enfim, a movimentação dos astros e tal. Aí na ideia escatológica do Isaac Newton, estou pegando um cara que antes desse negócio de pré e pós, não sei o quê, ele falava assim, que a volta de Jesus se daria, não dava a marcar, mas por volta do ano 2060. Então você fala assim, caramba, um cara que escreveu séculos atrás, então a ideia dele, embora não dá pra gente marcar a data, corrobora com essa diferença cada vez menor entre um evento e o outro. A gente está em 2025, entende? Eu não acredito que ele vai... Não sei se Jesus volta em 2060, 70, 50, não dá. A Bíblia diz que nós não sabemos o dia e a hora. Sim. Mas nós temos um cara importante no radar da história falando assim, olha, conforme essas profecias e tal, por volta desse período, acho que ele dá um hiato aí de uns 10 anos, porque ele fala, não dá para saber dia e hora. Mas eu acho que o Isaac Newton era um cara bom de conta, né? Pelo menos. Então, isso era bom. Então você tem aí essa ideia da volta de Jesus acontecer, por exemplo, nas próximas décadas. Mas não dá para matar ou morrer por conta disso, né? Ele também não é perfeito. O próprio Einstein discorda do Isaac Newton, e a teoria da relatividade ela trabalha meio que discordando da ideia do Isaac Newton, porque a lei da gravidade, a razão da gravidade para o Newton é diferente da razão da gravidade para o Einstein. Então, e no fim parece que até o que nós temos agora, sabemos agora, parece que o Einstein estava mais certo. Quando a gente pensa ainda nesse texto e a gente fala sobre esse homem da iniquidade que vai se opor a tudo o que é Deus, a gente pode juntar isso dentro desse cenário, porque o texto de Tessalonicenses é um texto bem, bem profético. O apóstolo Paulo fala algumas coisas ali apontando para um futuro, para uma volta. Ele fala inclusive em Tessalonicenses 5:3 sobre quando disserem paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, de modo algum escaparão. Quem conseguirá fazer esse acordo de paz que esse realmente... Você está lendo é qual? Tessalonicenses 5:3. Acho que é a primeira, eu não marquei. É a primeira, né? É. E
esse texto sobre essa paz, segurança, você acha que entra essa questão de acordo de paz, construção de terceiro templo, anticristo reinando ali, ou entrando nesse templo para sentar nesse templo e receber adoração como Deus? Você acha que isso tem ligação? Realmente pode ser dessa maneira? Cara, embora a Bíblia fale da construção, não da construção, mas da presença de um templo, e parece que esse templo tem a ver com Israel também, então voltamos àquela questão de Israel, é muito complexo para você entender um templo que fosse judaico lá na esplanada das mesquitas, né? Que é onde está a mesquita de Omar, lá, o Domo da Rocha. Porque ali, cara, é um lugar que está pulsando na história. Se você... Não sei se vocês já foram lá nesse lugar. Se você... Sei lá, se você andar de mão dada com a sua esposa lá, eles vão lá e separa. Imagina se você tirar uma pedra daquele lugar. Imagina se você, então, destruir aquilo ali e construir um templo judaico. Nós estamos falando de algumas implicações que são... É uma guerra mundial ali. É uma guerra mundial, porque isso vai mexer com o mundo inteiro. Então, quando a Bíblia fala de um templo, nesse texto que você fala, que se assentando no templo de Deus como se fosse Deus, embora eu seja... a minha leitura bíblica seja sempre fundamentalista, obviamente tem coisas que você não tem como literalizar. Então, eu não tenho a informação, não consigo dizer para você se esse texto é literal ou não, se esse templo é lá mesmo, se esse templo é uma coisa mais espiritual do que literal, porque nós também somos templos do Espírito Santo, mas você não vai entender isso do ponto de vista literal, né? Você é um ser humano, como se você é um prédio. Você não é um prédio. Então você é um ser humano, mas a Bíblia chama de templo. Então, se assentar no templo se pode significar tomar conta dessas pessoas. Então, é muito complexo a linguagem escatológica, porque enquanto a Bíblia fala da presença, não fala muito não, mas tem uns 3 textos aí no Novo Testamento que vão apontar essa ideia de templos. Lá no capítulo 7 de Apocalipse, ele mede o santuário. Tá, mas que santuário? Do que você está falando? E a linguagem bíblica, ela é uma linguagem muito complexa. Por exemplo, quando a Bíblia fala da Babilônia, no texto escatológico, a Babilônia não existia, cara. Então, a Babilônia foi destruída antes de Cristo. Aí você tem o Pedro no capítulo 5 falando assim, os irmãos aqui da Babilônia vos saúdam. Aí você fala assim, quê? Aonde? Entrou na capa do tempo. Do que você está falando? Que Babilônia é essa? Não tinha um lugar naquela época chamado Babilônia, como não tem até agora. A Babilônia foi destruída, não se levantou outro lugar chamado Babilônia. Então a gente vai entender que aquilo não é literal, que o Pedro provavelmente estivesse falando de Roma. E Babilônia é meio que um apelido, é um codinome que os cristãos deram a Roma. Aí você fala assim, não, então faz sentido a mulher está com o nome Babilônia na testa, lá em Apocalipse 17, dizendo Babilônia, a mãe das prostituições, porque tudo começou na Babilônia. A Torre de Babel é ali, né? Então, a rebelião contra Deus, a primeira cidade que se rebela contra Deus. Então, você entende que a linguagem não é exatamente literal. Então, esse templo pode ser um prédio? Então, pode, mas eu não tenho ferramenta para falar assim. Olha, no lugar da mesquita, lá vai ser o templo, e esse templo é judaico, e ele se assentará no santuário de Deus, porque santuário de Deus, depois do Novo Testamento, tem outra conotação para nós, que não o templo de celebrações judaicas, né? A própria religião judaica hoje é muito diferente da época. Mas que ainda bíblica. Tinha templo na época do apóstolo Paulo. Tinha templo na época do apóstolo depois de Cristo, Paulo, né? Ele foi destruído na sequência, né? Mas tinha templo na época do apóstolo Paulo, mas a gente começa a perceber que templo no Novo Testamento não é um lugar onde as pessoas frequentam, mas quem as pessoas se tornam. Sim. Então, essa linguagem é literal ou ela é figurada?
Entendeu? Então, eu entendo que o homem do pecado, filho da perdição, vai existir, que é uma pessoa, um ser humano que vai tomar, que vai meio que dirigir o destino da nação. Um homem geopolítico. Um homem geopolítico importante, que vai enganar. E esse cara é que vai preparar o cenário para a besta, o falso profeta. Então, o falso profeta é um cara que fala para a espiritualidade das pessoas. Esse cara é um político, então vai ter uma junção dessas duas coisas. Lá em Apocalipse capítulo 13 fala sobre essa questão. Agora, tem muita coisa aí que, se você literalizar, tipo assim, então esse aqui é um prédio na rua tal, número tal. Tá, então quem está na China está livre? Então quem mora na Oceania lá não funciona. Não vai pegar eles. Porque se é um prédio, tem que ter uma rua e um número, ganhou um CEP. Então tem uma rua e um número. Então tem que ir lá. Como é que funciona? Então tem que tomar cuidado para a gente não literalizar tudo e também para não espiritualizar tudo. Sim. Agora, a questão da paz e segurança, que é um outro texto que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Eu falo porque eu vejo alguns vídeos por vezes e você vê que é uma fala hoje dos presidentes mundiais, e já vem de alguns anos. Paz e segurança, ainda mais quando envolve a região ali do Oriente Médio por causa de Israel. Uhum. Essa questão de acordo de paz, essa questão de ter um acordo de paz realmente ali, que seja algo de uma solução perene. Você acredita que isso realmente tem a ver com a chegada de anticristo ou não? Acredito. Porque o texto de Tessalonicenses, né, ele trabalha com essa ideia. Ele começa a falar do ladrão. Vamos lá, é o capítulo 5. Irmãos, relativamente aos tempos e épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão na noite. E olha que interessante. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição. De novo, como vem as dores de parto à mulher que está para dar à luz. E de nenhum modo escaparão. Aí quando ele fala das dores de parto, inegavelmente você tem que fazer o link com o que ele disse lá em Mateus 24. Que vai chegando, vai diminuindo o tempo, até que ela vai ganhar neném. E aí ele está dizendo assim, agora ele faz o link que aquelas dores de parto, que ali são representadas em eventos cataclísmicos, guerras e tal, termina numa paz que chega, e aí ele está dizendo, aí vai chegar. O dia do Senhor vem como ladrão, e esse dia do Senhor vem como ladrão para quem está desapercebido, porque o verso 4 fala assim, mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Então, eu sei que tem gente que prega que a vinda de Jesus é uma surpresa, não, mas quem está esperando não é uma surpresa. Sim. Você está esperando chegar um Uber. Aí o Uber chega e você fala, surpresa. Não dá, né? Quem estava esperando? Quem está esperando a volta de Jesus, a gente não sabe a hora que ele vai chegar, mas ele está esperando. Então, não é exatamente uma surpresa. Você não vai dizer que não sabia. Então, essa volta surpresa é para o ímpio. Jesus vem como ladrão para o perdido, não para o salvo.